E aí, galera, é indiscutível que a seleção brasileira tem mostrado um futebol diferente, né? A seleção está com mais vontade de jogar. Alguns jogadores conseguiram ganhar espaço na seleção, né? Após quase 8 desfalques, né, da seleção brasileira, muitos jogadores machucados, né? Muitos jogadores cortados, e com isso o Dorival teve que repor, né? Chamar outros jogadores que deram muito conta do recado. Tivemos o Fabrício Bruno, tivemos vários jogadores na seleção brasileira que conseguiram dar um resultado muito bom, né? A seleção brasileira venceu a Inglaterra por 1-0 e empatou com a Espanha 3-3. Lembrando que fazia anos, muito tempo, que a seleção da Espanha não levava 3 gols, e o Brasil conseguiu fazer isso, mesmo sendo amistoso. Na minha opinião, era um amistoso, mas a Espanha também queria muito vencer a seleção brasileira. Na minha opinião, o árbitro prejudicou o Brasil, né? 2 pênaltis aí bem duvidosos, né? E mesmo assim a seleção conseguiu buscar o empate. E o cara, né, que parecia que ia ser o nome da seleção, Vinícius Júnior, mas o protagonismo ficou para o lado do Endrick, né? Que a mídia espanhola tem falado muito sobre o Endrick, né? Jogador do Real Madrid, que vai chegar agora no início da temporada 2024 e 2025. Camisa, deu beijinho. O amor tem feito coisas, viu, professor? Até mesmo Deus duvida. É. Já diria o poeta. Rodrigo deu a camisa pro Florentino Pérez, não foi isso? Florentino falou que aguarda o Endrick. É, tudo isso no Santiago Bernabéu. E Dorival Júnior, segundo Rafael Prats, Dorivariola. Vamos com calma, Prats. Vamos com calma. Prates isso. Calma, 2 jogos só. Vamos acompanhar o que disse o técnico da seleção brasileira. Eu ia falar Rafael Prats. Não, Dorival Júnior. A equipe da Espanha é uma equipe que joga com posse, que demoramos a encontrar um posicionamento para que pudéssemos anular a iniciação da equipe adversária e principalmente a ótima movimentação dos 3 homens de meio que abasteciam a todo momento os seus homens de fora. 2 garotos aí muito bons, com características sul-americanas e que fizeram a diferença no jogo de hoje. Mas o Brasil sai daqui com um saldo muito positivo e eu não tenho dúvidas que, se fosse a primeira partida, ela teria talvez um outro nível de atuação. É natural que o nosso desgaste ele foi muito alto. Demoramos a encontrar posicionamento. Demoramos muito, né, professor Dorival? Que a Espanha tomou conta do jogo ali. Primeiro tempo foi um suador. Qual o saldo? Números do Brasil nos 2 jogos. Posse de bola contra a Inglaterra foi 47% e contra a Espanha 41%. Finalizações, 14 contra o English Team e 12 contra a Fúria. Finalizações certas, 5 e 6 sofridas. Sofreu 14 da Inglaterra. Olha aí, da Espanha já foram 19. Ali da entrada da área, os caras tiveram oportunidade para chutar livres. A sorte do Brasil é que a Espanha não estava com a mira muito boa ontem, não. Só o Rodrigo que chutava. Sem contar que o Bento ainda fez umas defesas. Defensivamente, contra a Inglaterra, foi mais consistente. Entendo a questão do Dorival quando ele fala do desgaste, mas é o que você falou, durante o jogo, durante boa parte do jogo, quase os 90 minutos, ou os 90 minutos, a Espanha, principalmente, teve muita liberdade para decidir o que ia fazer com a bola na entrada da área. Muita liberdade. Era uma defesa que afundava muito para dentro da área e gerava a possibilidade, a gente vê, o Brasil afunda e tem 3 jogadores posicionados na entrada da área para fazer o que bem entendesse. Yamal jogou muito bem. Dorival Júnior não descobriu a roda, não inventou a roda, não fez nada absurdo, mas foi um Brasil muito mais competitivo do que a gente viu em outras partidas, mais organizado do que a gente viu em outras partidas. Eu acho que esse é o principal ponto. O Brasil já não tem mais aquela geração em que a gente discute aqui há muito tempo, Abel, de que são espetaculares em todas as posições. Não tem. O Brasil já não tem mais jogadores espetaculares, né, na lateral, na zaga, no meio. Não tem mais aquele extraordinário que era antigamente. Mas dentro de uma organização e dentro de uma falta, e aí o golaço do Olmo, né? Golaço. E você destacou Grande a gol participação do Lamine Yamal, que foi ele que deu espaço para o Dani Olmo ali. O Dani Olmo fez uma jogada de craque espetacular ali. Primeiro canetinha no Beraldo, depois quem vem ali é o Bruno Guimarães
E Fabrício Bruno tenta fechar. E o destaque especial para o Bento, né? Que fez as 2 partidas, ele foi muito bem, muito participativo, muito presente, muito decisivo em alguns lances. Mas é isso, o Abel, assim, acho que coletivamente é uma seleção que pode não ser aquela inspiradora, aquela coisa toda, mas há sinais de que possa ser competitiva. E aí, um time mais competitivo e organizado, você potencializa os jogadores individuais, né? Os jogadores diferenciados, Endrick, Vinícius Júnior, Rodrigo. Agora, uma atenção. Vinícius Júnior não acertou nada ontem, hein? Isso porque estava em casa. Partida horrorosa do Vinícius Mas Júnior. tem muito uma questão mental aí por tudo que ele passou um dia antes, naquela ser. sabatina que ele acaba Pode ser. levando. Paquetá precisa trabalhar psicologicamente. Todo jogo ele toma cartão. Ele tomou no Brasil, ele é um jogador que chama atenção porque na Premier League ele também tem tomado cartões. É um jogador maravilhoso, ótimo jogador, mas precisa ter cuidado, porque num tiro curto, num campeonato de tiro curto como uma Copa, você tomar 2, 3 cartões, você já fica fora. Primeiro jogo bateu demais, né? Tem que tomar cuidado mesmo, você tem razão, concordo plenamente, mas tem o lado bom, é um cara que se entrega muito também na marcação. Se doa inteiro. Não, o que ele jogou contra a Inglaterra, defensivamente... Mas ele poderia ter sido expulso tranquilamente com 2 cartões amarelos. De fato. E assim, o que... Assim, a partida de ontem, eu acho que a Espanha foi superior que o Brasil. Sim. Sinceramente, apesar, a gente vai falar dos pênaltis, tudo mais, mas como postura. Mas assim, é um trabalho que está começando agora, o Dorival já teve vários desfalques, e tendo em vista como driblou a adversidade do primeiro tempo e voltou a ser competitivo. Ainda que eu acho que a Espanha até foi um pouco melhor que o Brasil. Foi muito melhor que o Brasil no primeiro tempo e um pouco melhor no segundo. Mas o Brasil teve mais espaço para atacar. De qualquer forma, acho que o saldo é positivo da data FIFA. O começo de trajetória, com adversário complicado, com muitos desfalques, com alguns... Um árbitro caseiro, apesar de não ser espanhol, né? Ele era português, mas caseirão, hein? Quantos de nós não achou que o Brasil ia tomar uma sova nos 2 jogos? O pensamento era muito por isso, assim, que o Brasil entraria como azarão, não venceria qualquer um dos 2 jogos, e teve muito mérito para vencer da Inglaterra e teve uma postura de reação contra a Espanha espetacular. Embora tenha algumas questões que vão ter que ser ajustadas. Assim, você pegar uma seleção que levou 33 finalizações na soma dos 2 jogos, é a questão para se ajustar ainda mais depois de um jogo contra a Inglaterra tão sólido. O primeiro tempo também me incomodou ontem. Senti o Brasil muito apressado para acelerar o jogo, às vezes recuperava e já tentava ser muito vertical e errou muitos passes. Até por isso que boa parte do primeiro tempo a Espanha com 63, 65% de posse de bola pela sua postura, mas também muito fortalecida pelos erros que o Brasil colocava. O time cresce... Só do meio campo, na minha visão, principalmente ali o Bruno Guimarães, o João Gomes... caiu muito o desempenho deles em relação ao jogo contra a Inglaterra, né? No primeiro tempo, para mim, só o Bento, naturalmente, e o Rodrigo jogaram bem, do Brasil, os únicos. É que passa um pouco pela diferença, né? Contra a Inglaterra, eles já estão habituados ao estilo de jogo inglês. Talvez a diferença de jogar com um time que toca mais a bola, que envolve mais no toque, não na aceleração, talvez tenha tido essa dificuldade. São jogadores que não jogam juntos, estão acostumados. Então, e era natural. O Paquetá, quanto tempo que ficou fora, é um cara crucial nesse time. Então tem todas essas questões. Por isso que eu acho que o saldo é positivo da data FIFA. O saldo de resultados, eu acho que até o saldo de desempenho. Exato, É um time que, apesar de ter Muito problemas... melhor do que eu vinha jogando antes. Desenvolveu o jogo. Veja o número de finalizações, né? O primeiro tempo muito ruim contra a Espanha. O Dorival fala em demorar. O problema não é demorar se encontrar, o problema é demorar 50% do jogo. Jogou fora o primeiro tempo inteiro. Poderia ter sido pior. Teve um chute a gol, ganhou o gol, né? Foi dado um gol para o Rodrigo lá. Tem muito mérito dele de ter jogada e acertar, mas, enfim, foi uma saída errada do goleiro. Foi só por isso que o Brasil descontou. No segundo tempo, não. Segundo tempo mais presente. O Rodri teve menos espaço. O time se encontrou um pouco mais. Agora falta para o futuro, alguém precisa pensar nesse meio campo. Não dá para achar que o Paquetá em termos defensivos ok, mas ele não é aquele cara para fazer o jogo fluir. Acho que é ele. Se não for ele, vai ser quem nesse meio campo? Não Só tem. se for o Neymar. Precisa outro. Mas o Neymar vai voltar como? Quando? Talvez.
Se tivesse Copa uma América Arrascaeta nesse meio campo... Ah, professor, você quer o quê? Mudar o passaporte, a nacionalização eu dele? quero encontrar alguém com essa característica. É porque hoje só tem o Paquetá, né? Não temos o Arrascaeta, professor. Na teoria, hoje, para o que tem sido utilizado, só tem o Paquetá. Tem que aparecer alguém. Se a gente tivesse um no meio campo com a qualidade técnica e capacidade... O melhor que nós temos é o Paquetá, né? Nesse aspecto de criação, não é? Eu acho. Mas vamos encontrar alguém. Em alto nível, Onde, professor? Em alto nível de exigência, sim. Eu acho que tem jogadores no Brasil, como o Veiga, o próprio Veiga, com características obviamente diferentes, mas que na falta de opção, talvez a gente coloque um contexto de que o nível de exigência no Brasil seja diferente do nível de exigência na Europa, mas quem mais se aproxima de qualquer coisa lúcida nesse meio de campo de criação? Não é o Rodrigo. O Rodrigo não é esse cara. O Rodrigo ele pode fazer várias funções. Ele pode ajudar em várias partes do campo, mas ele não é o cara que vai parar a bola e articular. Ele é mais atacante do que um articulador. De repente, adaptar o Neymar para isso. A essa altura da vida, a essa altura da carreira, já que tem gente mais faceirinha aparecendo na frente, dá uma recuada no Neymar. Só precisamos saber se ele vai ter físico, intensidade para ele quer, antes de tudo, jogar num jogo que é como é o jogo, os confrontos de seleções. Isso para o futuro. Em competições. Né? Sim, amistoso. Né? Até comentava, acho que todo mundo comentou isso enquanto assistia a esses jogos. Os dois do Brasil e outros, próprio Alemanha e França, sim, de sábado. De amistoso não tinha nada, amigo. Sim. Ninguém gosta de perder jogo nem de interclasses na escola. Exato. Amistoso, os caras brigando fora do campo, discutindo, expulsão. Agora, por exemplo, o primeiro tempo ruim que a seleção, voltando ao jogo, que a seleção fez ontem, conseguiu se recuperar dentro do jogo e não perder, empatar. Às vezes, um jogo de mata-mata, de Copa América, de Copa do Mundo, não dá tempo. Claro. A pressão é outra, a tensão é outra. Se você perde, você vai embora. Podemos lembrar do jogo contra a Bélgica, na Rússia, que o Brasil começou muito mal, levou 2-0 e não conseguiu se recuperar a tempo. Sim. Jogou melhor no segundo tempo, fez um gol. Não adiantou nada. E não, entendeu? Ontem ainda conseguiu empatar, mas um primeiro tempo ruim como fez. É óbvio que a gente tem que levar em consideração tudo. Está refazendo o time, é o início do Dorival, vários jogadores novos na seleção. Eu acho que o saldo, você levando em consideração tudo isso, é bom, os dois amistosos. Eu não esperava, por exemplo, mais posse de bola contra dois adversários que são o que são, já há vários ciclos de Copa do Mundo. Sim. A Inglaterra é o que é com o técnico que tem, há 2 ciclos de Copa do Mundo. Sim. A Espanha não é o mesmo técnico, mas ela é o que é desde a Copa de 2010. A toada do futebol espanhol é essa. Agora o Brasil está recomeçando, né? Acho que a gente tem que relativizar isso. E também até, sinceramente, Celso, vendo a característica dos jogadores. A gente está vendo um trio aí de ataque que vai ser o do Real Madrid, né? Porque o Endrick ainda não chegou. E vai ser da seleção, eu espero. Já pedi ontem como titular Endrick. É isso. Tem que jogar esses 3, e tá para mim. Vai estar fazendo por merecer. Vai chegar no Real Madrid já tendo feito gol no Bernabéu, né? Falando do Real Madrid, é um time que sabe... Ele precisa jogar sem a posse de bola? Tudo bem, não tem problema. Ele vai jogar com a posse de bola? Também tá tudo bem. Ele consegue se adaptar. E eu vejo a seleção tendo essa questão, assim, pela característica dos jogadores. Talvez não seja uma seleção de muita posse de bola. Talvez seja uma seleção até com mais vertical. Até pela característica dos meias. Conseguem acelerar bem o jogo, como o Paquetá, o Bruno Guimarães. O Paquetá e o Bruno Guimarães. O Paquetá ainda acho que é um cara que se encaixa mais num jogo de posse. Tanto que o Manchester City estava doidinho para contratá-lo. Mas o West Ham que ele joga é vertical. O Bruno Guimarães com o Newcastle, a mesma coisa. Então talvez a gente vá ver um Brasil com esse perfil. Tanto até voltando na discussão dos meias, hoje eu vejo muito mais... pela qualidade dos jogadores em alta no Brasil, de repente ter um meia com o Paquetá sendo organizador e muitas vezes tendo os caras vindo de trás com qualidade, como o Douglas Luiz, como o Bruno Guimarães. Eu boto muita fé no entrosamento Paquetá e Guimarães. Eu acredito muito que isso possa dar certo. Posso fazer uma comparação? E aí vocês me dizem se não tem nada a ver com o que você está falando ou tem alguma semelhança, ou pode ter alguma semelhança. O Uruguai histórico do professor Tabares tinha 2 caras ali, monstros na frente, Luís Soares e Cavani. E ele montava o time para esses 2, com um monte de gente mordendo ali no meio campo e sem nenhum maestro pensante no meio. Embora ele tivesse, ele não usava. E
com isso, fez boas Copas, chegou a uma semifinal na África do Sul, quase chega à final, naquela semifinal contra a Holanda. Se não tiver nenhum Zidane no meio de campo, Zico, etc., o Brasil, de repente, não pode colocar o pessoal mais pegador ali no meio e jogar com o Endrick, com o Rodrigo e com o Vini Júnior? Não pode? Poder pode, mas como eu sei... Tem a ver? A minha comparação não tem nada a ver. Eu acho que pode. Você compensa. O futebol hoje em dia tem compensado. Se né? não aparecer esse que você está falando aí. Na falta daquele volante que pisa na bola, fica olhando, que a gente tem saudade, o futebol em geral tem compensado isso com os todo-volantes. Né? Saída de volantes que saem bem com a bola. É que, como eu já citei o nome do Neymar aqui, do jeito que está aparecendo gente boa na frente, e tem o Vitor Roque ainda na fila, que eu acho que, não sei se para esse ciclo, Esse mas aí é jogador de outro, bola. Pode ser também. Vai estar maduro. É outro cara para... Eu acho que se quiser insistir com o Neymar, é um Neymar mais para trás. Não dá para o Neymar ocupar esses lugares. Não, nenhuma dúvida. Armando o jogo. Na frente, não. Mas o Neymar, a gente não tem dúvida. Se ele voltar bem fisicamente, jogando em alto nível... Tecnicamente, ele ainda continua sendo um grande nome. Agora, tem que ver... Ele pode oferecer. Qual vai ser a dedicação do Neymar, a carreira dele como jogador de futebol profissional? Pode ser bom para ele. Tira esse peso dele ter que ser o que hoje a gente espera do Endrick ou do Vinícius Júnior. Ele não precisa entregar mais aquela vitalidade que, na verdade, ele poucas vezes Mas teve. Precisa sim. Para jogar a Copa do Mundo. Vitalidade em termos de ser o cara que vai quebrar linha, o cara que vai ser o... A explosão, o cara da explosão. Da explosão. Eu acho que isso pode ser bom para ele e para a seleção brasileira. Tem lugar para o Neymar ainda na seleção? Já que o professor trouxe aí? Para mim é uma grande incógnita, assim, de verdade, Abel, porque a gente não sabe em que condição ele vai voltar, né? O que eu É uma falei. lesão extremamente séria e, assim, querendo ou não, ele está numa liga que baixa o nível de competitividade. E ele vai voltar de uma lesão muito a sério nesse contexto. Posso complementar? Claro. Minha opinião também. E antes da lesão, obviamente, antes dele deixar o Paris Saint-Germain e ir para a Arábia Saudita, ele já vinha abaixo do que ele jogou. Então... A última Liga dos Campeões que ele jogou lá pelo Paris Saint-Germain, se eu não me engano, o último jogo foi contra o Bayern de Munique. Já vi ele abaixo do que ele jogou na carreira dele. De pegar a bola em contra-ataque, em vez de partir para cima, tocar para o lado. Isso não é o Neymar do auge. E a minha dúvida, de fato, de verdade, a gente está vendo várias estrelas que estão indo para lá, mas o nível de competitividade é muito diferente do que se vê no futebol europeu. Então, assim, para um cara já veterano, voltando de uma lesão séria, numa liga que já não tem a mesma competitividade, eu não sei. Lógico, é o que a Nath falou, se ele voltar bem, assim, num nível de competitividade alto, não se discute, é o grande talento do futebol brasileiro dos últimos 10 anos. Tu tem que arrumar um lugar para ele jogar. Com certeza, mas assim, acho que a gente não tem elementos concretos para falar da forma como ele vai voltar a jogar. Então esse é o ponto. Nem para afirmar que vai voltar voando e nem para dizer que não vai mais. Exato. Eu lembro o Ronaldo Fenômeno teve 2, 3 cirurgias. Não vai jogar nunca mais. Mas hoje Quem falou isso se queimou. Hoje a vida sem. Sim. Como é que é? No sistema organizado, hoje a vida sem Neymar dentro da seleção brasileira. Sim. Óbvio que ele é o diferencial. Tecnicamente, ele é o cara ainda que, com a bola no pé, não tem o que questionar dele. Só que hoje a gente está falando de um recorte no Brasil que a gente está olhando para a Copa América. Ele não vai para a Copa América. É quase insanidade pensar que ele vai estar a 100% da sua condição física, como disse o próprio Dorival. Copa América não, mas pensando depois, eliminatórias e Copa 2026. Mas eu estou pensando agora, Copa América. Para mim, a Copa América ela é muito... Agora ele não vai. Palpável, né? Ela já está agora na nossa frente. Então, é o Dorival tentando encontrar um sistema em que as coisas aconteçam de uma forma um pouco mais fluida. Ele fala no outro jogo contra a Espanha de aproximação, estejam sempre próximos da bola, que é para facilitar o jogo. Se você tem uma dificuldade de criação, um cara que pense a bola no meio de campo, um cara que levante a cabeça e consegue quebrar a linha de marcação com passe, que consegue gerar jogo no meio de campo, você tem que ter uma aproximação dos jogadores para te facilitar o 1-2, o pandan, como diz o professor. Então, ele vai arrumando opções. O Douglas Luiz, por exemplo, ele faz uma ótima saída de bola. Ele, para mim, é um dos principais volantes hoje jogando na Premier League. Disparado. Mas ele foi banco de reservas para o João Gomes. Foi porque foi uma opção do Dorival. Mas ele é um cara que, olhando para essa questão de você não ter um meio de campo com um cara que possa gerar a qualidade desse passe,
você povoa ali de caras que pelo menos num passe, no primeiro, no segundo, consegue gerar alguma coisa. O Dorival vai ter que achar essa opção. Acho que tem alguns ciclos que se acabaram, acho que tem alguns jogadores que, infelizmente, não rendem na seleção. Acho que precisa ser virada essa página, tipo Rafinha. Tipo Rafinha? Tipo Rafinha. Não, Ajuda, acabou o ciclo, ele é muito novo ainda. Não, acabou o ciclo para a Copa América. Ser titular, Copa América. Para ser titular. De titular. Ah, tá. Falando de titular, não Mas vai de... continuar sendo convocado, não de né? opção, eu tô falando de titularidade. Tem uns jogadores que acabaram... Esgotou. Você já teve a sua oportunidade, não rendeu. Agora você tem que trazer outro jogador. Acho que há algumas opções, há algumas outras... Fale logo o trio, fale. Endrick, Rodrigo e Vini Júnior. É isso aí. Toca aqui, professor. É isso aí, já. Galera, isso aí eu concordo também, né? Seria bem interessante ver Endrick, Rodrigo e Vinícius Júnior, né? O Rafinha não tá rendendo bem, tem outros jogadores também, o Wendel um pouco abaixo, o próprio Danilo também jogando muito abaixo, levando muita bola nas costas, mas assim, o saldo é positivo da seleção brasileira. E fica uma pergunta, galera, para vocês. O Dorival resgatou aquilo que a gente queria da seleção brasileira, uma seleção com mais vontade, jogando sem improvisações, sendo uma seleção mais simples, né? Eu acho que, na minha opinião, não tem por que a seleção brasileira jogar de uma maneira que não dá, improvisando, entendeu? Esse negócio de querer inventar posicionamento que não existe só atrapalha, na minha opinião, só atrapalha. Porque, pô, você pega um jogador, joga na Europa, o cara é meia, tu chega na seleção, pô, tu vai jogar de ponta, você vai jogar... Não dá. Não cabe isso na seleção brasileira. E o Dorival, por que ele teve sucesso nesses 2 jogos? Porque ele fez o básico, ele não fez nada de diferente assim. Ele só pegou e botou cada um para jogar na sua posição. Exceto o Rodrigo, que jogou mais centralizado, o Paquetá também precisou, mas foi uma coisa ocasional ali de jogo, mas que eles já acostumam fazer. Não fez grandes mudanças, entendeu? De posicionamento de jogador. É isso que a seleção precisa. Seleção nunca ganhou Copa assim, inventando. Se quiser alguma coisa, vai ser assim. Hoje a seleção brasileira não tem os mesmos craques de antigamente, 2002 para lá não tem. Não tem. Então, tem que jogar desse jeito, é na raça, é com muita vontade, entendeu? E um futebol simples, até o próprio Danilo falou, é um futebol mais fácil de entender, entendeu? E o Dorival, eu acho que ele é o cara para isso, para fazer a seleção jogar o simples. Muita gente reclama, porque joga... Não tem como, gente, tem que entender que não tem como mais jogar do jeito que a seleção jogava. Pô, a seleção quando era só tinha craque. Pô, foi um sufoco para ganhar a Copa de 2022. Você imagina hoje em dia essa seleção, que não chega nem aos pés da seleção de 2002. Como que vai ganhar alguma coisa? Não ganha, cara, não ganha. Não ganha, tentar fazer o simples. É mais fácil ganhar com simples do que ganhar inventando moda. Entendeu? Essa é a minha opinião. A seleção brasileira, assim, hoje, a seleção de hoje, você não vê, na minha opinião, o único craque, jogador de futebol brasileiro craque é o Neymar, me desculpe. Vinícius Júnior é muito bom jogador, é habilidoso e tal, mas não é craque. Essa é a verdade, não é craque. Rodrigo não é craque. São tudo bons jogadores, mas não são craque. Essa é a realidade. O único craque é o Neymar, mas o Neymar não dá pra contar mais com o Neymar, galera. Não dá. O Neymar, pô, bom, já não conseguiu, cara. Não tem como carregar sozinho a seleção. Entendeu? E o Vinícius Júnior, o grande problema é que quando chega na seleção, ele fica muito ansioso, ele acha que ele tem que jogar igual ele joga no Real Madrid, resolvendo tudo, indo pra cima, resolver sozinho. Não vai ser desse jeito. Enquanto ele não botar na cabeça e ele tentar fazer um futebol coletivo, vai ser melhor. Real Madrid é uma coisa, seleção é outra. Ele tá enfrentando uma seleção que tem os melhores jogadores de cada time. Então a dificuldade vai ser maior. Então eu acho que o Vinícius Júnior, né, deveria pensar um pouco, não, tem que jogar, vou jogar um pouco mais coletivo. Não adianta querer pegar a bola na ponta esquerda e carregar até a ponta da área e resolver, igual faz no Real Madrid. Não vai conseguir, galera, não vai. Essa é a realidade, não vai conseguir. Entendeu? Porque é muito mais difícil. E o jogo do Vinícius Júnior foi muito ruim. E o jogador que hoje é o principal jogador brasileiro jogando na Europa quase não apareceu. O jogador que foi mais falado foi o Endrick, né? Fez 2 gols, um contra a Inglaterra e um contra a Espanha. Tem animado muito o torcedor do Real Madrid. A diretoria do Real Madrid também está muito feliz, né, com o fato de ter o Endrick. E agora, né, vamos aguardar aí essa Copa América,
quais jogadores serão convocados, ainda tem isso, alguns jogadores dessa lista talvez não estejam, porque vai retornar outros jogadores, Casemiro, Marquinhos. Então, eu acredito que esses jogadores devem ter oportunidade. Assim, na minha opinião, não fez falta, por enquanto, né? Porque eu não consigo ver o Marquinhos como insubstituível, porque não é. Casemiro não é insubstituível. Não tem apresentado aquele nível de futebol, mas pode ser muito importante para a seleção brasileira e hoje é ainda, pela liderança, pelo que representa em campo. Então, o campo vai dizer se eles merecem ou não ser titular. A gente vai ver na Copa América. Se eles apresentar um bom futebol, vai permanecer jogando como titular. Mas se não apresentar, infelizmente vai ter outros jogadores aí que pedindo passagem para poder jogar. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Se vocês acharam também que a seleção do Dorival deixou um saldo positivo e melhorou a impressão da seleção brasileira do ano passado com o Fernando Diniz. Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.